Oi meninas, eu sou Patrícia Costa e hoje eu tô trazendo aqui para vocês algumas peças, alguns modelos de acessórios femininos que eu faço com cerâmica plástica para vocês conhecerem e entenderem melhor esse material, esse produto. Olha só, esse aqui é um bracelete, tá? Com fecho magnetizado, ele tá com uma modelagem em duas cores. Eu tenho aqui o preto e o ouro, tá? Ele tem uma leve pigmentação de tipo um glitterzinho assim, tá? Que dá esse efeito bacana. Essa aqui é uma mistura que me dá a possibilidade de criar, por exemplo, uma peça assim, toda tigrada. Então, como eu coloquei duas onças aqui no fecho, eu aproveitei para fazer essa peça com um estilo meio tigrado, tá? Além desse daqui, tem o bracelete, ele é bem fininho, ó, tá vendo? Super leve, gente, isso é muito importante dizer. Com acabamento também na mescla dessas duas cores, olha como fica bacana. Super flexível, super leve, tá? Eu fiz ele um pouquinho pequeno porque meu pulso é pequenininho, fininho, né? Então você pode usar junto, formando várias peças. Essa daqui é só no dourado e ele tem um trabalho de caneta preta que deu esse acabamento diferente, tá vendo? Então são peças que você pode fazer para usar no seu dia a dia, para vender, para dar de presente, tá? Essas peças aqui, inclusive, elas estão lá nas minhas redes sociais. Aqui eu tenho um bracelete antigo que eu usava, que eu só fiz uma aplicação com massa de cerâmica plástica preta e um lixamento. Olha como que ela ficou com esse estilo acetinado, ó. E ela pegou, grudou muito facilmente aqui no metal desse bracelete folheado que eu tenho já há um tempo. Essa peça eu aproveitei para fazer esse trabalho com ela, tá? Além disso, ainda na linha lá da mistura de massas, ó, elas são muito fáceis de mixigenar uma na outra. Tanto as massas que não tem pigmento, né, que no caso não tem o glitter, que são essas peroladas como dourado, como as que são cor pura. Você pode misturar elas entre elas mesmas, tá? Aqui, ó, esse par de brinco, ele passou por um processo de pigmentação com o pigmento dourado, tá? O ouro rico da marca que eu trabalho, e a base do brinco também com preto e dourado, que são essas misturas aqui, também com acabamento em metais, tá? Ó, com fecho, com pinozinho bonitinho. Esse aqui é um par de brincos que faz parte dessa coleção preta com dourada aqui que eu fiz, né? Aqui tem mais um bracelete, ó, super diferente. Ele era uma massa esticada, depois ela foi trabalhada, trançada. Coloquei uma textura, um pouco de pigmento e ela ficou com esse acabamento super diferente. Tá vendo só? Aqui do ladinho tem também um par de brincos que eu acho super bacana, que ele parece um casulo de borboleta. Eu não sei se é casulo que fala, não tenho certeza, mas eu sou apaixonada por essa peça. Esse acabamento de colocar na orelha, que o gancho ele é feito em um metal completamente hipoalergênico, tá? Utilizado na medicina e na odontologia, então não tem problema de dar alergia, é uma peça super leve e olha que diferente, que delicada, que bonita, né? Que também faz parte aqui desse joguinho de peças com dourado. Aqui tem um que ele tá com um pigmento de um outro dourado, um pouquinho diferente, mas ele é todo feito à mão e eu apliquei um verniz nessa peça. Olha só o brilho que ela tem. Super, super leve, também tem acabamento com correntaria, daí aqui tem um trabalhado com a ponta da ferramenta, tá vendo? Aí teve, como foi aplicado o pigmento só na parte de baixo, essa parte aqui foi coberta para poder aplicar o pigmento e não passar para a parte de cima. Atrás também ele tem esse acabamento. Legal é você fazer a peça e dar uma atenção especial para a parte de trás, porque ela gira, né, na orelha. Então é legal que tenha um acabamento para não ficar marquinhas atrás ali que não sejam bonitas de aparecer, tá bom? Essa daqui foi usada só daí, no caso, a massa preta com pigmento, não foi usada a massa dourada. Aqui do ladinho eu tenho uma experiência que eu fiz com uma tinta, com uma massa de polymer clay, cerâmica plástica no caso, né? Polymer clay em inglês a gente conhece muito. Ela é um pingente de olho grego com a massa branco perolado, preta e marinho, que deu esse efeito. Olha só o branco perolado, que lindo o efeito. E o verniz.
Aí eu aproveitei e coloquei também nos braceletezinhos, olha só, o olho grego, né? Aqui nesse tem uma pedrinha e nesse aqui ele tá liso. O sistema de montagem dessa peça é por sobreposição, tá? Existe também uma técnica chamada millefiori, que é muito linda, mas ela é bem trabalhosa e não é assim o meu foco de trabalho. Eu gosto de trabalhar mais mão livre, criando ali conforme a gente vai colocando o material na bancada, tá? Então essa aqui é uma técnica de sobreposição de massa, já pré-imaginando ali o que eu tô querendo. Quero fazer redondo um em cima do outro, então a massa faz as bolinhas, vai sobrepondo nas cores que eu quero para dar o efeito que ficou assim, o olho grego, tá? Aí os acabamentos com furinho, as argolinhas, né? Correntaria, atrás um passador, super flexível também, pode molhar que não tem problema. Essa aqui é uma coleção de peças que foi feita basicamente com a massa prata, tá? E alguma coisa de bege que eu usei, tá? Mas ela é basicamente toda feita em massa prata. Essa daqui, esse bracelete, por exemplo, foi colocado um pouco de massa translúcida, que eu comentei sobre as cores especiais da cerâmica plástica no vídeo que tem aí no canal, tá? Esse aqui é um bracelete com fecho magnético, olha só que bacana, fecha fácil. Todo esse brilho que você vê nessa peça, ele é específico da massa, não precisa de pigmento, porque ela já é uma das cores especiais da cerâmica plástica. Esse par de brinco aqui, por exemplo, olha só, tem esse brilho bacana. Esse aqui é um brinco que foi colocado um pouquinho de massa bege e cerâmica plástica prata. Nesse daqui é só prata e tem essa inclusão de zircônia, que deixa a peça super bonita também. Aqui eu tenho um modelinho de argola, brinquinho de argola. Esse daqui, ele tem glitter, que dá esse super brilho na peça. Depois ele pode receber mais uma camada de gloss também, para deixar ele com um aspecto mais vitrificado, como é o caso desse aqui, por exemplo, olha só. Tá? Aqui eu tenho um par de brinco, que é um brinco maior. Ele tem eu sempre gosto de usar essa tarraxa de silicone, como eu comento, e o pininho, e ele tem essa flexibilidade, ele balança, né? Pode ver que tem uma inclusão, uma mistura de massa bege também. Esse que é um charme, que é um brinco de franja. Essa franja, ela é aplicada na peça inteira, depois ela vai pro forno. Olha só, o pino, ele tá embutido para dar um acabamento mais bonito para a peça, e é só a massa prata, tá bem? Aqui uma peça que eu gosto muito, que é uma das primeiras que eu fiz em pedra, que é a cerâmica plástica prata com acabamento todo fechado nessa peça de pedra, que é uma calcedônia, um cascalho de calcedônia, uma incrustação de zircônia bem pequenininha atrás no acabamento e a corrente de prata. Tá? É uma joia, né, gente, praticamente, porque é uma peça única e ela é super bem acabadinha, né, toda linda. Aqui tem mais uma peça também com uma gargantilha. Essa peça, ela tem uma peça de pedra, tem o suporte, que é todo feito em cerâmica plástica, e esse aro, essa argola, que é todo feito à mão, ele é completamente hipoalergênico, ele é feito em aço inoxidável, tá? Um preço super em conta para comprar, para montar peças assim, e a vantagem é que não vai dar alergia na sua cliente ou na sua amiga que você for presentear, ou se você mesma fizer para você usar, você não vai ter problema com alergia com esse tipo de material aqui. Esse daqui é um dos meus xodós, que é um colar, ele parece uma pedrinha mesmo, dessas pedrinhas aí que a gente encontra em loja que vende pedras místicas e tal. Depois que ela foi moldada, eu fiz um acabamento tipo um polimento, que deu um aspecto acetinado para as pedras. Eu achei que ficou muito bonito esse acabamento, tá? Super simples de fazer, gente. É a cerâmica modelada, furadinha, passada num cordão. Esse cordão, ele tem banho de ródio branco. É um cordão de 60 centímetros. Fica muito elegante para usar aí no dia a dia, com uma roupa preta, uma roupa branca, né? Então essa aqui é a coleção prata. Vou mostrar em seguida mais um para vocês conhecerem mais do meu trabalho. Bom, esse aqui é um conjunto que eu vou confessar que eu tô apaixonada por ele, porque eu adorei a mescla das cores. Eu vou começar pelo bracelete. É um bracelete trançado, olha, super diferente, trabalhado nas cores vermelho, preto,
e um pouquinho de azul que deixou ele assim com essa tonalidade. Essa peça já foi cozida, curada, já foi ao forno, está pronta, tá ok? E o conjunto dela são esses brincos e esse colar. O que é interessante, gente? A leveza dessa peça, é uma peça extremamente leve, é grande, mas você nem sente na orelha, tá? Eu tô aqui do ladinho, até deixei para mostrar, o pedacinho que eu vou usar depois para fazer o acabamento, para embutir o pino do brinco, para ele ficar, como eu comento sempre, que é legal deixar embutido, tá? Mesmo que a peça já foi ao forno, depois eu faço o acabamento aqui, ela volta pro forno e esse pino vai ficar escondidinho ali, não vai ter o risco dele escapar, descolar e tudo mais, tá? O que é legal também, como eu falei, é super leve. Depois que eu montei e modelei a peça, eu fiz uma aplicação com o material que é o pigmento dourado, olha, para dar esse detalhe lindo que ficou na peça. E aqui tem o vermelho e preto que dão essas nuances, olha só, tá? Outra coisa bacana para dizer, como eu sempre comento, essa peça ela já foi ao forno, já tá pronta. Só que aqui eu sempre gosto de deixar na pontinha da corrente um detalhezinho. Como eu esqueci, somos humanos, né? Esqueci de fazer o detalhezinho a hora que eu estava produzindo, que eu estava modelando, eu peguei mais um pedacinho que sobrou, montei o detalhezinho aqui da ponta da minha gotinha e eu posso levar essa peça ao forno. Ela vai curar esse pedacinho sem danificar o restante do meu material, tá? Então, o bacana da cerâmica plástica é que você pode trabalhar em etapas. Tem pessoas que fazem escultura, por exemplo, que fazem bonecas, bailarinas, personagens, e elas vão curando aos poucos, elas vão montando, levando, modelando, vão assando essa peça e vai montando aos poucos. Então isso aqui é uma coisa que a gente pode fazer sem problema nenhum depois, tá? Bom, gente, essa daqui é um conjunto que eu montei usando a massa de escultura, mas é a mesma massa, tá? Polymer Clay, cerâmica plástica, só que essa aqui é na cor bege clara, pele clara, tá? Como eu uso bastante coisa nesse tom, eu já comprei um bloco maior de 456 gramas, tá? Para poder fazer misturas como eu fiz aqui. Pode ver que essa misturada com o preto, ela dá essa tonalidade, ó, as mesclas. Então vai depender muito da tua mistura, da sua leva de mão, o tanto que você for misturar de uma cor para outra, mas enfim. Esse aqui é um brinco que eu fiz desse conjunto. Aqui é o bracelete que foi feito com a mistura dessa cor pele clara mais o preto nessas mesclas. Olha, você tira um pedacinho de uma cor e de outra, mistura, vai fazendo o trabalho ali enrolando, modelando na mão em cima da sua bancadinha, que você vai ter diversas misturas e resultados diferentes. Quando chega no resultado da mistura que você quer, você começa a modelar a sua peça. Olha só, esses berloquinhos que eu fiz, eles têm todos um acabamento douradinho, tá vendo? Depois lá na frente, no meu curso também eu vou mostrar para vocês como que faz esse acabamento, mas você pode fazer aplicar esse acabamento em diversos outros formatos de peça. Aqui eu fiz os berloques grandes para colocar no colar, e aí você monta da forma que você acha mais bacana. Eu fiz aqui nesse colar, fiz com o pigmento dourado para dar esse resultado diferente dos outros e um mais escuro. Aqui eu coloquei também um dourado no bracelete, né? E os outros mescladinhos. E pode ver que eles têm tamanhos variados. No colar eu variei pouco o tamanho, mas nos pingentinhos da pulseira eu fiz uma variedade de tamanhos para ficar diferente, né? Um do outro, para ficar mais interessante. Essa aqui é uma opção então com a cor da cerâmica plástica na pele clara e o preto. Aí o acabamento em correntaria, essas aqui são peças folhadas, tá? O bracelete, a corrente e um parzinho de brinquinho para fazer o conjunto. Lembrando também que todas essas peças, elas podem receber depois uma camada de verniz ou não, depende muito do gosto de cada um. Para mim, o brinco ficaria legal, mas se eu passar no brinco, eu vou ter que passar em todas as outras peças, então eu ainda tô aqui pensando. Mas o acabamento depois eu vou fazer, né, o revestimento e volto para mostrar como que ficou.